Sejam bem-vindos, amigos de Carta Capital. Eu sou Alisson Matos, sou editor do site e tenho a honra de conversar hoje com o pré-candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis César, que é ex-prefeito de Santana de Parnaíba. Pré-candidato, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, muito obrigado. Estou bastante feliz de bater esse papo com vocês. O prazer é todo nosso. Antes de começar essa conversa, eu convido você que nos acompanha a se inscrever no canal de Carta Capital no YouTube, tornar-se membro do clube do canal, assinar a nossa revista impressa para apoiar o jornalismo independente. Pré-candidato, eu vou dividir essa nossa conversa em duas partes. A primeira eu quero discutir com o senhor sobre o atual cenário eleitoral em âmbito estadual, claro, mas também em âmbito nacional. E a segunda parte, a gente detalha o que o senhor planeja, quais são os seus projetos, caso seja eleito na eleição de outubro. Mas eu começo pela pesquisa Datafolha, que aponta a liderança do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, seguido pelo Márcio França, do PSB, pelo Tarcísio de Freitas, o candidato do Jair Bolsonaro, e também, na quarta posição, o Rodrigo Garcia, que é candidato à reeleição. São dois candidatos de esquerda, centro-esquerda, e dois de direita, centro-direita. Nesse campo ideológico, onde a candidatura do senhor vai se postar? Uma candidatura de centro-esquerda. A nossa candidatura ela vai estar posicionada na linha do diálogo. Infelizmente, nós não conseguimos aparecer nessa pesquisa, por conta que a minha filiação se deu na quarta ou na quinta-feira que passou, e nós não conseguimos aparecer. Mas aqui mostra alguns ingredientes bem claros, se posso comentá-los agora. Claro. A habilidade do PT, tira o ex-governador Geraldo Alckmin, tem um campo aberto aí para adesão de votos, bem como a saída do Boulos também, que é um voto que migrou fatalmente para o Haddad. Minha ida para o confronto, para uma candidatura, é no seguinte sentido, é de dar oportunidade para o eleitor paulista, de modo que eu fui prefeito com o Haddad, e o Haddad foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo. Excelente pessoa, excelente professor, mas péssimo gestor. E é a pessoa que angaria a maior rejeição entre todos os candidatos. Então, aqui está bem claro, não é isso que São Paulo quer, não é isso que São Paulo precisa, na minha modesta opinião. Passando o segundo passo, o ex-governador Márcio, ele está um pouco desanimado, porque ele está dependendo de uma conjuntura do Lula. Lula vai determinar sua posição, sua colocação acerca desse certame eleitoral. Portanto, também é uma candidatura que não vingará, na minha opinião, e tem as limitações de teto. O presidente Bolsonaro tenta emplacar uma candidatura de um carioca. Alisson, você é de Brasília? Não, eu sou mineiro. Que tal eu disputar o governo do estado de Minas Gerais aí? O que você vai se sentir? Fala para mim. Eu sei do que o senhor está falando. Você vai se sentir lesado, não é verdade? Lesado, como se fosse uma brincadeira com o povo, e ainda sem propósito. Eu acho que a minha campanha, sabe, eu nasci nesse estado. Eu nasci, minhas raízes são desse estado. Essa linha do presidente Bolsonaro é um desrespeito com o povo de São Paulo, em primeiro lugar, sem desmerecer ninguém, é chamar o povo paulista de incompetente, que não tem os seus próprios representantes. E com o atual governador, Rodrigo, é simples. Quem gosta do Dória vai com o Rodrigo. Acabou. Entende? Quem gosta do Dória vai com o Rodrigo, quem é Rodrigo é Dória e está posicionado. Agora, lembrando, se você pode me dar um indicador da margem de definição de votos. Nós estávamos na última pesquisa com 83% das pessoas com voto indefinido. Tanto é que não tem ainda um candidato que dispare assim na liderança folgada.
Mas pesando a questão da rejeição e do apoio do ex-presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-governador João Dória, o senhor é capaz de identificar um principal adversário que o senhor terá que enfrentar no primeiro turno para tentar no segundo turno? Com quem o senhor disputará essa vaga no segundo turno? O principal adversário hoje é a esquerda, que nunca foi tão forte no estado de São Paulo. Isso se torna evidente em todos os horizontes que nós estamos analisando. Essa é a esquerda e é o adversário, com todo respeito, é o adversário mais fácil, a maior rejeição, não tem legado na cidade de São Paulo, teve uma péssima gestão. Isso demonstra claramente a incapacidade administrativa. E São Paulo não tem o direito de errar. O São Paulo não pode errar sequer sem conhecer. Quem dera já conhecendo. O pré-candidato, o senhor faz críticas fortes aí ao ex-prefeito Fernando Haddad? Não, Alisson, deixa eu recolocar aqui. Eu não faço críticas ao prefeito Fernando Haddad. Estou te mostrando aqui os números e os fatos. Eu tenho um ótimo diálogo com Haddad, eu converso, ele é uma pessoa assim, de um bom diálogo, uma pessoa que é um excelente professor, mas um péssimo gestor. É isso que eu estou falando. E não sou eu, são os números. O senhor se coloca no mesmo campo ideológico do Haddad e do França. É possível aventar, já no primeiro turno, uma espécie de pacto de não agressão, pensando numa disputa no segundo turno, caso o senhor passe ou ele para disputar com qualquer um que seja do outro campo ideológico? Não, eu vou aproveitar a oportunidade para falar livremente o que o povo de São Paulo precisa ouvir. Essa é a chance que eu tenho. Analistas que dizem que em muitos estados a polarização em nível nacional entre Bolsonaro e Lula se repetirá em eleições estaduais. O senhor acha que isso pode ocorrer aqui em São Paulo? De forma alguma. De forma alguma. O povo paulista, ele vota com discernimento, de entender qual é o plano para o país e o plano para São Paulo. Eu não vejo dessa forma, até porque nós precisamos construir uma linha de diálogo. E são dois candidatos que surfam integralmente na onda dos candidatos à presidência. Agora, o pré-candidato, o senhor disse também, em uma das respostas anteriores, que a esquerda nunca esteve tão forte aqui no estado de São Paulo. O senhor atribui a que esse cenário? Maior que o poder é a expectativa dele. Então, a expectativa de uma retomada do Lula como presidente da República gera uma sensação muito forte no estado de São Paulo, em todo o Brasil, em Minas Gerais, muito forte. E isso vai se ajustando de acordo com o processo eleitoral. E também pela total fragilidade do governo de São Paulo e do personagem que foi governador. Perfeito. O senhor hoje é oposição ao atual governador, né, do Rodrigo Garcia, do PSDB, mas o senhor foi do PSDB por um bom tempo da vida pública do senhor. O que o senhor vê de problema agora em São Paulo que o senhor não via anteriormente quando era afiliado ao partido? Muito bem, eu sempre vi. Eu sempre enxerguei, eu sempre fui um militante partidário muito, mas muito participativo e de modo que entregasse as ideias e, sobretudo, analisasse. Eu sempre fui um político de diagnóstico. E diagnóstico mostra claramente a situação e onde nós precisamos melhorar. E isso, às vezes, o governante pode ouvir ou não. Isso chegou no limite ao ponto de eu não ter mais como prosseguir naquela corrente com aquelas pessoas. A discórdia era tão grande dos posicionamentos de como era tratada as coisas que eu tive que me abster e sair do partido. Saí do partido com gratidão à minha trajetória no partido, mas para escrever uma nova história.
Você consegue entender isso? Eu entendo perfeitamente, pré-candidato. Eu tenho duas perguntas antes da gente entrar definitivamente na sua campanha, que são perguntas de análise de cenário. O senhor, que é um ex-filiado ao PSDB, ex-aliado do ex-governador Geraldo Alckmin, que deve ser o vice do Lula, como é que o senhor enxerga esse apoio do Alckmin ao Lula? O senhor acha que o Alckmin é capaz de transferir parte desse eleitor conservador que votava nele para o ex-presidente petista? O Geraldo é uma pessoa muito equilibrada, que tem um diálogo moderador muito forte nesse sentido. Agora, a transferência do voto, eu não sei até onde vai isso, sabe? Porque nós tínhamos correntes de confronto, correntes ideológicas contrárias. Eu não acredito nisso. Eu até acreditaria uma composição muito mais forte do Geraldo com o Ciro, que daria muito mais certo essa composição. Porque com o Ciro, eu acredito que esse casamento seria perfeito, que nós traríamos assim um ajuste onde um diálogo muito impulsivo, muito forte, muito para cima, que é o diálogo do Ciro, com um diálogo moderador do Geraldo. Então, isso seria o casamento perfeito do Geraldo, não seria nunca com o PT, mas sim com o PDT. Nesta semana, eu entrevistei o Cid Gomes, colega do senhor no PDT, e o Cid Gomes tem a mesma opinião que o senhor sobre a candidatura do Tarcísio de Freitas aí em São Paulo. Ele acha que é uma candidatura sem identidade, que o Bolsonaro vai muito mais ajudar o Tarcísio do que propriamente o Tarcísio ajudar o Bolsonaro. A sua pré-candidatura com o Ciro na chapa, quem ganha mais, o senhor com o apoio dele ou ele com o apoio do senhor? Num primeiro momento, com bastante humildade, me colocando, é óbvio que eu ganho mais. O Ciro fez 3,5 milhões de votos em São Paulo, né? Num primeiro momento. Num segundo momento, nós vamos dobrar essa votação. Nós vamos fazer esse Estado contagiar com uma expectativa de um governo novo, mas um governo novo não de políticos novos, de políticos preparados, políticos que já passaram pela gestão pública e foram premiados, que sabem como funciona a máquina pública e sabem muito bem como fazer. E o Ciro hoje, que sai com 5% de intenção de votos em São Paulo, escreva aí, Alisson, nós chegaremos a 15% aqui no mínimo. Eu quero entrar agora na candidatura do senhor. Já há diálogos com algum partido para a formação da chapa, ou o senhor vai esperar que as alianças nacionais se deem primeiro para definir com quem o senhor deve se unir aí em São Paulo? Um diálogo nosso aqui, ele é um diálogo aberto, que ainda vai mais uns 2 meses, uns 2 meses e meio, vai abril, maio e junho, para que a gente possa ter essa definição completa aí de quem serão os nossos aliados. Bom, pré-candidato, agora vamos entrar definitivamente nas propostas, nos planos de governo do senhor. Eu começo perguntando o que o senhor considera de mais grave no estado de São Paulo, qual o problema mais grave e qual é aquele de mais difícil solução. Nós temos vários problemas muito graves em São Paulo, até em decorrência da pandemia. Não em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas aqui nós temos um problema a ser enfrentado, que é o problema da assistência social. A vulnerabilidade social é muito grave aqui em São Paulo. E aqui essa falha não poderia ocorrer. O governo comemora 51 bilhões de reais em caixa e o povo cada vez mais pobre. Então, nós temos que lançar um programa social efetivo de geração de emprego, de capacitação profissional, de eliminar a miséria no estado de São Paulo. A minha proposta é eliminar a miséria no estado de São Paulo, que hoje está acentuada.
A miséria nós não podemos aceitar de forma alguma. E como enfrentaremos isso? Com um grande programa, que é um projeto Crescer, que eu implantei aqui na Prefeitura de Santana de Parnaíba, onde aqui tem cerca de 1.000 pessoas escolhidas pelos indicadores de vulnerabilidade social. E assim, a gente tira essa pessoa da linha, cuida dela, reinsere ela no mercado de trabalho, no caso aqui é a Prefeitura Municipal, faz capacitação profissional, essa pessoa fica de 6 meses a 1 ano e depois sai transformada. E aí nós vamos começar com o programa do primeiro emprego. Eu fiz aqui em Parnaíba, veja bem, aqui nós temos quase 1.000 estagiários só na Prefeitura Municipal, sem encontrar um mercado privado. Então, o Estado de São Paulo deve ser protagonista, e a minha proposta principal é o seguinte, é iniciar com 100 mil estagiários já. Iniciar o governo em 2023 já com 100 mil novos estagiários, já oportunizando 100 mil bolsas. Isso precisa ser de praxe, já começar na hora. Então, assim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, de novo, enfrentar a vulnerabilidade social, trabalhar o movimento da economia em todos os segmentos, tanto no educacional, na família, no pagamento da universidade, e preparar uma nova geração. E nós começa com isso. E aí nós vamos fazer um movimento pelo emprego no Estado. Passando esse passo, nós vamos enfrentar de frente as áreas de risco. Tem cidades aqui, por exemplo, como Francisco Morato, Franco da Rocha, que são vítimas todos os anos de grandes alagamentos, de grandes inundações, de deslizamentos de terra, de uma série de coisas. Então, o que eu vislumbro é o seguinte, nós vamos enfrentar o problema e vamos ir para todas as áreas, essas áreas de riscos, e começar a verificar e usar de mecanismos agressivos da Secretaria de Habitação, tirar esse povo das encostas e vamos cuidar. Passado aqui, houve uma perda da educação de uma forma brutal na pandemia. Lançaremos um movimento do Estado de São Paulo pela educação. Nós vamos começar do básico, empregando dignidade nas escolas, valorizando o ambiente escolar, transformando aquilo. E eu fiz isso porque eu peguei um sistema de educação destruído. Nós vamos reestruturar isso. Começar dos banheiros, as cozinhas, vamos trocar todas as iluminações para LED, para ter um ganho de luminosidade. Nós vamos recuperar o ambiente escolar, fazer uma transformação e depois voltar com uma valorização integral do servidor, mas sempre falando a verdade, sabe? E aí, outro dia, a pessoa me perguntou, ontem mesmo as pessoas me perguntaram assim, por que você fala tanto em falar a verdade? Porque não foi falada a verdade no passado. E eu não estou aqui para disputar uma eleição, eu estou aqui para conversar e discutir políticas públicas para uma geração. Entende, Alisson? Eu não estou aqui para discutir essa eleição de 22. Eu não estou aqui para ganhar essa eleição e fazer algo para sair ou para governar. Não. Eu vou ficar debatendo políticas públicas no estado de São Paulo mais 30 anos. Então, eu preciso ser verdadeiro, eu preciso seguir os meus princípios, ao ponto de falar, olha, isso aqui dá, isso não dá, nós vamos analisar o orçamento, nós vamos fazer tudo isso e começar a fazer, empregar tecnologia nas escolas, democratizar o segundo idioma no estado de São Paulo. Eu fiz isso em Santana. Esse é o movimento número 2. Então, anota aí. Primeiro lugar, enfrentar a miséria. Segundo lugar, São Paulo pela educação. Terceiro lugar, saúde. Como falar de saúde? No estado de São Paulo tem 645 cidades. Nas cidades com mais de 100 mil habitantes, a minha cidade foi a que menos morreu de pessoas de Covid. Nós encontramos mecanismos para cuidar bem das pessoas. Com Covid, todas as demais cirurgias, todos os demais tratamentos ficaram comprometidos. E nós temos um gargalo no Estado e no Brasil.
Em outros estados mais pobres, o gargalo é muito maior. Mas aqui não, aqui nós temos como enfrentar isso, alterando o modo dos nossos hospitais para um modelo de resolutividade, produtividade, alterando os contratos de modo a ter cláusulas aditivas que geram uma expectativa maior de resolutividade. Não é geram resultados melhores. E nós vamos enfrentar isso e gerar condições para isso. Há muito tempo, o modelo de contratação no estado de São Paulo não é enfrentado. E a gente vai enfrentar, dialogar, construir um novo modelo que empregue mais eficiência. E é lógico, vamos aportar mais recursos. E fala, da onde sai? Ué, eles não comemoram 51 bi no caixa? Compreende um superávit de 51 bilhões e não tem projeto para licitar. O que falar de gestão desse modo? Fala para mim, imagine você com fundo de 51 bilhões e sem um projeto executivo para licitar. Sim. Vamos mais. Esse é o terceiro flanco. Perfeito. Vamos falar do quarto flanco, que todos me perguntam, é a Cracolândia. Como nós vamos enfrentar a Cracolândia? Cracolândia nós vamos enfrentar com um movimento, com uma ação ininterrupta, constante e evolutiva, que vai buscar tirar um por dia da rua. Se nós conseguirmos tirar um por dia da rua, num ano nós já tiramos 365. Mas mais do que isso, tirar um por dia da rua e pegar e cuidar de todos, com uma frente de assistência social, com uma frente de saúde lá, do lado deles, com uma frente de um bloco de psicólogos, montar, eu quero fazer frentes, pegar as universidades e montar um grande celeiro para usar toda a força universitária no tratamento deles, e com uma supervisão e com políticas públicas concatenadas. Vamos atrás dos familiares, vamos fazer o cadastramento dessas pessoas, tentar é uma frase assim, nós vamos buscar a recuperação de quem tem patologias psicológicas graves, quem tem a doença, a dependência, seja ela do álcool, seja ela química, qual for, tentar essa desintoxicação, vamos reinserir no mercado de trabalho muitos desses. Mas o que acontece em São Paulo? São Paulo não tem um movimento contínuo. São Paulo tem um movimento que parece uma moda. Agora a moda é falar da Cracolândia. E aí para. Não, nós vamos celebrar, amigo. Cada um que nós tirarmos de lá, nós vamos celebrar. E nós vamos mostrar para a sociedade que tem como, e fazer um contágio e um engajamento, de modo que todos vão ter uma corresponsabilidade com aquele movimento de salvar vidas, recuperar as pessoas. E com isso nós vamos ter um ganha-ganha extraordinário. Eu quero aproveitar, o senhor falou da Cracolândia, e eu quero acrescentar uma pergunta sobre segurança pública, porque um dos destaques dessa campanha certamente será o debate sobre a instalação de câmeras nos uniformes das polícias, que no estado de São Paulo, essa instalação diminuiu a letalidade policial. Um adversário do senhor, o candidato presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, já se posicionou contrário a essa instalação e disse que, se ele vencer, ele vai retirar. Qual a posição do senhor? Não vamos retirar a câmera. Câmeras é um mecanismo de defesa para o policial. O policial tem um mecanismo de defesa. O bom policial, ele gosta das câmeras. Ele tem uma atuação contínua. As nossas polícias, elas são boas e preparadas, são ótimos homens. E a minha proposta é fazer uma reestruturação contínua. Você já entrou numa delegacia de polícia aqui no estado de São Paulo? Já. Ficou envergonhado, não? Ficou envergonhado.
Fiquei decepcionado. Decepcionado. Eu, paulista, fico envergonhado. Não tem nada. É uma condição horrível, não tem nada, não tem estrutura, não tem limpeza, não tem aporte tecnológico, não tem mão de obra. Eu não sei nem como os delegados tocam as delegacias. Tem que ver o que resta, aumentar um pouco o orçamento, aumentar o orçamento da segurança pública e aplicar no policial. Se você não tem uma polícia civil aparelhada, como que você vai desvendar delitos, crimes ocorridos? Então, se a polícia judiciária não está funcionando, como que vai funcionar o judiciário? Então, você veja bem, é bastante interessante isso. E, do mesmo modo, a polícia militar. Polícia tem que ser inteligente. Para ser inteligente, quanto mais câmeras, são melhores. Esse modelo arcaico passado acabou. Nós vamos investir cada vez mais na tecnologia. Perfeito, pré-candidato. Eu assisti, eu acompanhei o evento que lançou a pré-candidatura do senhor aí em Santana de Parnaíba, e o discurso do senhor, o senhor chegou sem mencionar nominalmente os dois principais candidatos à presidência, os que estão na liderança, o Lula e o Bolsonaro, mas o senhor fez referências ao candidato do PT como se ele representasse, o senhor utilizou essa expressão, uma corja de ladrões, e ao Bolsonaro o senhor atribuiu o fato dele ser incompetente. Caso um dos dois seja eleito presidente e o senhor seja eleito governador aí em São Paulo, como é que o senhor pretende dialogar com o futuro presidente? Vou ter um diálogo construtivo em favor do meu povo. Não entrarei em vaidades de ego e quem for o presidente da República, eu vou contribuir com o governo dele e com a vida dele. Por quê? Pela responsabilidade de um homem público. A responsabilidade porque com o governo precisa dar certo. Seja ele do seu adversário, ele precisa dar certo. Porque eu não estou tratando da minha vida. Trataremos da vida de milhões de brasileiros. Então, eu vou contribuir, vou estar alinhado do modo claro, dentro dos nossos valores, dos nossos projetos, de tudo isso, nós vamos ter um ótimo relacionamento. O senhor, pré-candidato, encaminhando aqui para o fim, o senhor aí, nas suas propostas, nos seus planos, o senhor citou geração de emprego, o senhor citou educação, o senhor citou saúde, o senhor citou a questão da segurança pública, o senhor citou a questão do social, da necessidade no pós-pandemia de haver um arcabouço que assegure alguma segurança para os mais pobres. Eu pergunto para o senhor, o que será fundamental para o eleitor definir o voto este ano? O que vai ser decisivo aqui em São Paulo é que o povo paulista acredita num novo governo, numa nova proposta para São Paulo. Mas essa nova proposta não é qualquer uma nova. Você não troca os profissionais que te servem por qualquer um outro. Não, você quer uma troca com uma proposta que seja capaz, que já mostrou que é capaz. Essa é a nova proposta. Isso que eu entendo que São Paulo precisa de mais e pode muito mais, e nós vamos entregar isso. Eu tive o prazer de conversar com o pré-candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis César, o ex-prefeito de Santana de Parnaíba. Meu caro, muito obrigado pela presença, tá? Foi um prazer falar contigo, e as portas de Carta Capital estão abertas para quando o senhor quiser se manifestar. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Valeu. A quem nos acompanhou, muito obrigado, a gente se vê.